Eu estou botando na tela agora vários desenhos com muito brilho, muitas luzes. Você conseguiria fazer algum desses desenhos, fazer essa coloração? Se a resposta é não, não tem problema. Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como fazer qualquer um desses desenhos, como dar brilho e luzes bem fortes assim em seu desenho. Assiste esse vídeo até o final que você vai aprender a fazer qualquer um desses desenhos. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer esses efeitos de brilho, essas luzes muito fortes, tá bom? Eu tô fazendo aqui o desenho da parte direita do Sasuke. A parte direita vai ser ele e o rosto dele normal, e na sua esquerda vai ser a forma dele em Suzano, tá? Então vai ser muita luz, muito brilho e tudo mais. Eu vou explicar um pouco da parte mais teórica depois, ali quando a gente for já fazendo a gravação do Suzano, eu explico na prática. Para fazer esses efeitos de brilho, o que tu vai precisar? Tu vai precisar de um tom claro, um tom muito claro e um tom meio médio, vamos dizer assim, que é um tom mais escuro. Essas partes de, assim, muito brilho, muita luz, não deixa de ser uma luz e sombra comum, tá? O que muda? Qual é a cor que tu vai usar? Então, geralmente o tom muito claro é um tom branco, o tom claro é aquela parte, assim, da cor, assim, mais média, assim, mais clara, e um tom escuro é aquela um pouquinho mais forte. Vou explicar melhor, assim, por exemplo, o Suzano. O que eu usei? O Suzano eu usei partes brancas para tom muito claro. Eu usei a parte mais escura, eu usei um roxo um pouco mais forte com um pouco de marrom, e as partes médias eu usei o roxo. Basicamente foi isso, ou seja, foram esses três tons. Então é bem simples, você vai precisar ter isso em mente. Você tem que fazer partes muito claras e você tem que fazer partes um pouco mais escuras, mas não são muitas. Geralmente você só mantém um meio tom, vamos botar assim, e principalmente as partes mais claras, tá? Então você vai ter que fazer essa mescla. Uma dica boa também é aplicar bastante degradê, tá? Degradê ajuda também a dar esse aspecto. Outra parte importante também que eu aconselho vocês fazerem é que, como a parte da luz, ela vai acabar afetando muito o ambiente em volta dela, tá bom? Então não vai ser uma parte assim, ah não, aqui tem muito brilho e o resto tá tudo escuro. Não, não faz muito sentido, não tem aquela luz tão forte. Então como assim? Na parte da esquerda eu sei que tem um Suzano, que tem um roxo, que é Suzano é uma transformação de chakra e tudo mais, ele gera muito brilho. Então assim, o Sasuke eu vou fazer algumas partes dele que ele vai ter um roxo, tá? Por que isso? Porque o Suzano tá afetando, tá causando muito brilho, e o Sasuke tá sendo afetado pela cor, tá? Então, assim, isso é bem comum, tá? Sempre que você chegar perto de uma cor, chegar perto do sol, assim, tirar uma foto no sol, tu vai ser afetado, tá? Tu vai ter a cor do sol, por exemplo, mais na tua pele, tá? Então, você vê que eu vou fazendo isso. Tô terminando aqui já o Sasuke, assim, agora eu vou começar a aplicar as partes roxas, tá? Então vai ser assim, realmente só pego um roxo aqui, botei ali, pintar a sobrancelha, um roxo eu botei um pouquinho de azul para dar uma clareada nele, tá? Mas não precisaria, eu posso só botar um roxo um pouco mais fraco, não tem muito problema. Eu só quis fazer isso assim para dar realmente uma clareada a mais. Pintei o fundo de roxo e pronto, tá bom? Finalizado aí o Sasuke sem muito problema, assim. Aí eu pintei assim mais um pouco de cinza, fiz uma sombrinha ali, mas nada demais. Mas veja que eu fiz ali algumas partes assim de luz do roxo, tá bom? Então agora nós vamos já para a parte do Suzano, que é a parte importante do vídeo, tá bom? Começando aqui pelo Suzano, o que vocês veem que eu faço? Eu faço o contorno, esses contornos assim que eu tenho mais escuro, e eu vou clareando pro meio. Olha como a crista dele eu fiz. Eu fiz os contornos mais escuros e fui clareando pro meio. Olha o tanto de espaço em branco que eu deixei, tá? E é isso que vai dar o aspecto de luz, tá? Vocês veem que eu fiz claramente isso. Eu fiz os contornos, ó, fazendo novamente.
o contorno assim que eu separei da minha referência, eu deixo ele bem escuro, eu deixo mais escuro e eu vou clareando, jogando ele pro meio, tá? Por isso que o degradê é muito importante. Você saber fazer degradê ajuda bastante nesses desenhos assim, tá? Se você não souber fazer, você ainda consegue ter esse auxílio, tá? Você consegue ainda só tendo essa ciência que você tem que deixar várias partes em branco, tá? Então, sempre assim, nenhuma parte eu preenchi toda, eu deixei assim, sem nenhum espaço branco. Não, nenhum, tá? Todos eu fiz disso. As partes mais no canto, essas linhas mais fortes, comecei ela bem escura, as linhas em si. E depois, por meio, eu fui clareando ela, deixando mais espaço em branco. Olha como eu fiz assim, a parte de cima, assim, bem rapidinho, tá? Por eu pintar menos parte, não é um desenho muito demorado de fazer e é muito legal para vocês treinar, tá? Então faça-se Suzano, se não me engano, a personagem que mais tem luz assim é o Suzano, mas tem vários outros desenhos que tem essas luzes muito assim, muito forte. É bem interessante para tu aprender a luz e sombra. Se você tem dificuldade, vale bastante a pena assim você tentar. Que nem um efeito de preto e cinza assim, sabe? Você só fazer um desenho com tons de preto. Isso ajuda muito a você melhorar a sua luz e sombra, sabe? Porque tu tem que estudar, tem que ter um conhecimento melhorzinho, sabe? Tem que ter um pouco mais de conhecimento sobre luz e sombra e onde aplicar tudo certinho para dar um aspecto legal, tá? Outra dica também que eu usei um branco, tá? O branco em algumas partes ele ajuda a espalhar. E aí que tá no degradê, eu deixo algumas partes em branco e por volta dela eu deixo um roxo bem clarinho, eita nós, bem clarinho assim. Isso o branco ajuda assim, o branco ajuda a clarear um pouco e deixar mais homogêneo, tá? Isso é o meu degradê. Eu deixo assim, a parte em branca, em volta eu deixo um rosto bem clarinho, depois eu deixo um rosto mais ou menos médio, depois pro final eu deixo um rosto mais escuro. Eu acho que fica legal assim, né? Dar esse aspecto mais natural, assim, essa passagem de tom ficar uma cor melhor, tá? Eu fiz isso em todo o desenho. Todo o desenho eu fiz essas degradê assim. Então, algumas partes eu usei o branco, outras partes eu só fiz com o roxo, sabe? É assim, varia muito da parte que eu quero fazer e tal. Algumas partes eu não cheguei a pintar assim tudo. Isso também é uma dica boa que eu usei nesse vídeo. Tu vê que no olho eu fiz algumas linhas soltas assim, sabe? Como se eu não terminei de pintar. Então, pra dar mais brilho ainda, pra dar mais luz ainda. Então, tipo, uma coisa que realmente não é um desenho complicado de fazer, tá? É bem fácil. Só você, assim, saber um pouco mais de luz e sombra que você não vai ter dificuldade nenhuma. E é muito bom, ficou um efeito muito legal, ficou um efeito muito bom, assim. Então, ele também é mais rápido, tá? Então, vale realmente a pena vocês fazerem desenhos assim, tá? E eu não vou mostrar outros desenhos, tá? Tipo como eu mostrei lá no começo do vídeo, porque não tem muito o que falar, tá? O mesmo princípio que funcionou nesse desenho vai funcionar em qualquer desenho. Só tem que se atentar, vou repetir que é muito importante essa parte, tá? Tenha ciência que tu tem que deixar pontos brancos no desenho, tá? Pontos brancos, não pinte tudo, não deixe assim poucos pontos, não faça mais sombra do que luzes, vai dar errado o seu desenho. Se tu quer fazer um efeito assim de mais brilho, um efeito mais chamativo, com mais luzes, sempre você vai fazer pontos de luz muito fortes, que geralmente vai ser o branco, e em maior quantidade, tá? Sombras são bem poucos, são detalhes, tá bom? O resto é essas partes em branco, essas são as mais importantes, tá bom? Então preste muita atenção nisso mesmo, sabe? Isso é uma questão muito importante. Pausando aqui o vídeo para dizer que se você tá gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha pro amigo, me ajuda nessa minha volta, assim, agora que eu tô voltando pro canal, o canal ficou alguns meses parado, tá bom? Estamos quase chegando a 700 inscritos, me ajuda a chegar nessa meta, a meta é 1000 inscritos no final do ano, que agora eu vou voltar, assim, a postar mais frequentemente, vou postar 3 vídeos por semana, tá? Tô alinhando o canal para isso. Então, se eu puder contar com o seu apoio nessa volta do canal, fico muito agradecido. Não comenta, deixa um like, comenta ideias de vídeo, eu tô sempre lendo, tô sempre respondendo toda a galera que comenta alguma coisa aí.
Então, se você puder fazer qualquer uma dessas coisas, eu agradeço de coração. Isso realmente ajuda muito um canal pequeno a crescer, tá? Vocês não têm noção disso. Então, vamos voltar para o vídeo agora, tá bom? Mas eu agradeço de coração se você fez qualquer uma dessas coisas. Então, o desenho já tá quase no final, tá? Porque realmente esses desenhos são mais rápidos. Mas alguma outra dica muito interessante que eu usei nesse desenho bastante é usar a caneta gel, né? A caneta gel, para quem não sabe, ela é uma caneta que ela aplica tinta branca. Para que eu usei esse desenho? Para fazer contornos, tá? Então todos os contornos do desenho eu acabei usando essa tinta assim, que é para dar um aspecto realmente mais de destaque, tá? Isso também é muito bom, é uma dica muito boa, assim, ter uma caneta gel, tá? Ela é um preço, acho que de 15, 20 reais, não é um preço muito barato para uma caneta, mas também não é muito caro, mas ela ajuda a fazer vários destaques, vários, assim, efeitos que você só consegue fazer se você tiver ela, tá? Então ajuda muito, tá? E você fazendo isso, tipo, botando em partes pequenas, partes que você quer mais luz, ou então aplica um pouco no meio da sombra, sabe? No meio de uns tons assim, como realmente para dar um brilho a mais. Isso dá um destaque muito legal pro desenho, tá bom? Então essa caneta gel que eu usei, ela foi bem legal. Eu sempre uso nos meus desenhos, vale muito a pena tu acabar comprando uma, tá bom? E o desenho já tá quase finalizando, tá? Acho que eu vou mostrar assim o resultado final do desenho. Não tem muito mais o que dizer, tá? Qualquer dúvida, volta aí no vídeo que o senhor vai entender assim tranquilamente. Vou deixar um vídeo assim no final no card sobre luz e sombra, tá? Que vai ajudar você a fazer, sabe? Me ensinando a pintar a cor. Então clica nesse vídeo, tá? Que você vai aprender melhor a colorir, você vai ver que é muito fácil fazer esse efeito, você vai conseguir também, tá bom? Só prestar atenção, ver o vídeo da coloração já vai ajudar também bastante, tá bom? Então esse foi o resultado final do desenho, espero que tenha gostado. Se puder deixar um like, comentar, se inscrever no canal, agradeço de coração. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!